Seja bem-vindo a mais um episódio do Cetran no Ar. Meu nome é Agnaldo, da Rodo Everton Transportes. Hoje, com muita felicidade, eu recebo a Karine, da Decaprio Seguros. Tudo bem, Karine? Tudo certo, Dinho. Queria agradecer primeiramente pelo convite, né, de vocês, Legal. de estar participando aqui do podcast. Karine, para a gente continuar, né? A Decaprio Seguros está há quantos anos no mercado? Ela atua em quais estados do Brasil? Apresenta um pouquinho para nós da profissional, Karine, e também da Decaprio Seguros. Perfeito, Dinho. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Karine Ávila, eu estou no ramo, né, do transportador há mais ou menos 10 anos. Num primeiro momento, eu atuava na parte de rastreamento e agora, mais ou menos há uns 4 anos, com seguro focado no transporte de carga. Tá meio ligado, né? Tá. Né? Parte de rastreamento e seguro tá ligado, né? Isso me ajudou bastante, na verdade, na parte de seguro, né? Porque hoje um dos pontos principais aí, além de gerenciamento de risco, também é parte de tecnologia e de rastreamento. Sim. Então, isso me ajudou bastante, assim, com essa bagagem para o seguro. Tá com a faca e com o queijo, né? De um tema que é bem relevante hoje dentro do transporte rodoviário de carga, né? Sim, exatamente. E assim, um dos principais pontos assim, é quando eu migrei, é que a Decaprio, ela já, né, há 40 anos aí especialista no seguro de carga. E aí esse ano a gente teve, né, uma mudança, né, que a Alper Seguros ela fez a aquisição da Decaprio, né? Então a Alper ela vem fazendo essas aquisições de empresas especialistas em cada ramo. Então, a gente acabava atuando muito forte na parte do seguro de carga. Certo. E agora a gente conta aí com um time de especialistas para todos os Todas ramos. as áreas. Que legal. Um ponto bem legal, assim, também, para ter uma ideia, assim, a parte de aviões, a maior parte dos aviões, Olha. elas são com seguros com a Alper. Então, assim, hoje a gente abrange muito mais outros ramos, assim, ficou bem interessante. Tá assim. muito robusta, né? Sim. Legal. 40 anos já é, né, uma idade de uma empresa, né? Hoje em dia o Brasil praticamente as empresas começam e fecham muito cedo, né? 40 anos de atividade é realmente, e agora incorporou, acredito, foi vendida, né, aí para a Alper e com certeza agora vai ficar ainda mais robusta, né? O seguro de cargas, né, é algo que o transportador ainda tem muita dúvida, né? Então, eu gostaria que tu explicasse pra gente e para o transportador que de repente está começando agora, está com poucos caminhões, precisa contratar o seguro. Quais são os seguros que o transportador é obrigado a contratar? Vamos lá, assim, acho que num primeiro momento assim, é importante falar assim, que algumas alterações nessas obrigatoriedades elas são novas, né? Relativamente novas, né? Então, até 2023, o único seguro obrigatório era o RC-TRC, né? Que é a Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. Exato. O que é isso? Isso. Explica aí para quem é... Essa sopa de letrinha nada mais é que o seguro contra acidente. Acidentes. Que é acidente, explosão, incêndio, colisão, né? Tombou um caminhão lá, é RC-TRC. Exatamente. A cobertura é essa, né? Perfeito. Basicamente, esse era o único seguro padrão de obrigatoriedade. Que era obrigatório. Assim, tem um seguro do roubo, que é o RCDC, que é o, né, a responsabilidade... Roubaram a carga lá, é RCDC. E aí, o que acontece? Esse seguro já era uma prática comum do mercado pessoal ter também. Brasil, né? Exato. Mas, na verdade, ele passou a ser obrigatório mesmo nessa lei, que é 14.599, de junho de 2023. Então, ele passou a ser obrigatório nesse período. Certo. Junto com esse outro seguro, ele entrou um seguro que esse sim eu acredito que é o mais novo para todo mundo, que é o Sim. RCV, que é sim da responsabilidade civil para veículos, né, de veículos, né? Eu acredito que muitos transportadores e caminhoneiros autônomos não sabem que esse seguro existe, né? E ele é obrigatório, né? Exato. Ele agora está se falando muito nele porque a NTT fez a regulamentação agora, né, desses seguros, mas acontece a lei, ela já está vigente desde junho de 2023, né? Então, acontece Então que o pessoal já está errado desde 2023, quem não contratou. Exato. É que ainda a gente não teve fiscalização, né? Certo. A parte de integração com as seguradoras vai começar somente no ano que vem, né? Legal. Mas o que acontece é que agora, né, se tiver uma fiscalização, vai ter que apresentar essas três apólices, né? Senão tu vai ter a suspensão, né, do teu registro, né? Então, só para nós explicar para o nosso público aqui, RCTRC é contra acidentes. Isso, RCTRC basicamente para acidente. Tá? O RCDC
É para Desvio de carga. e roubo. Desvio de carga, roubo. Roubo. Acho que um ponto importante falar também, né, de roubo, o que acontece? Tivemos uma alteração também no ano passado dessa Certo. cobertura. Até o ano passado, essa pólice, ela só dava cobertura para o roubo concomitante com o veículo transportador. Então, aquele furto simples, né? Não tinha, né? Existe Perfeito. cobertura Através de outros através termos, de né? outros, né? Mas hoje ela passa a ser, né, através dessa resolução que teve no ano passado, que, se eu não me engano, acho que é 472. Tornou a seguradora obrigada a respeitar também o desvio de carga, é isso? Isso, agora o furto simples, não concomitante com o veículo transportador. Traduz para nós aí. Esse concomitante, na verdade, o que é? Teria que levar o caminhão inteiro para ter cobertura. Ah, perfeito. E Agora não. Agora não. Se Então, roubou a carga de forma parcial, Perfeito. Perfeito. Perfeito, Entendi. perfeito. As seguradoras, elas ainda estão se adequando, que é uma Certo. lei também, né, uma resolução Recente. nova. Né? Algumas seguradoras já estão com isso incluído, né, mas outras ainda estão em adaptação, né? Então, e sobre o último seguro ali, que eu acho que é o mais que a gente tem dúvidas dos transportadores hoje, né? Como é que funciona? A gente que tem transportadora, né? A gente faz a contratação, a gente atende um pouco com frota, um pouco com terceiro, né? O terceiro aí entra caminhões de outras empresas ou caminhões autônomos, né? Então, como é que funciona esse seguro? Como que a gente tem que fazer para ficar dentro da lei? Então, esse seguro, né, até a gente teve recente, né, uma entrevista aí com a superintendente da INTT, né, na semana passada, e amanhã, eu não sei quando que vai sair ao ar, na verdade, né, o nosso podcast aqui, né, mas agora em outubro terão novas informações, tá? Mas basicamente assim, de uma maneira geral, com o que a gente tem até o momento, tá? Tá. O RCV, ele vai cobrir aquele dano do veículo, quando o veículo causa um dano a um terceiro, tá? Então não é mais carga. Não é mais carga, é o Tá. danos corporais e danos materiais que o veículo vira ao causar a um terceiro. É um acidente de trânsito, vamos dizer assim. Basicamente. Só que se confunde, né? Porque num primeiro momento, essa lei, ela trouxe que era somente para o terceiro, que o transportador normalmente, ele já tem um seguro de frota. De terceiros. Né? Perfeito. Que é o RCFV, né? Tá. Que é o seguro facultativo. Certo. Né? Eu imagino que tu tenha isso na tua Sim. frota. Então quer dizer que a gente precisa contratar o seguro de terceiros lá de apólice, que é padrão, acho que todo transportador faz, mais o seguro de... Então, justamente, né? Isso é algo novo que Entendi. as seguradoras também estão se adequando, né? Porque num primeiro momento a venda começou a ser feita desse produto somente para o teu agregado, Perfeito. né, O autônomo. Exato. E agora, né, passa a ser obrigatório também, na verdade, para primeiro risco da tua frota também. Entendi. Então, tem algumas condições que eles estão vendo entre SUSEP, né, que é o órgão regulador das seguradoras, né, junto também com a NTT, né? Então, todos esses órgãos estão reunindo para trazer algo mais concreto. Uhum. Mas esse seguro, basicamente, né, o intuito dele era que quando um transportador contratasse um autônomo para transportar a sua carga e durante o trajeto da origem até o destino ele causasse algum acidente a terceiro, esse seguro cobrisse essa avaria que ele causou. Inicialmente, eu acho que era essa a ideia, né? A ideia, na verdade, é justamente essa. Se esse teu autônomo que tu contratou, enquanto ele estivesse fazendo o percurso, né, dessa mercadoria, né, ele viesse a causar um dano para um outro terceiro, essa responsabilidade cai para o transportador, né? Então, assim, esse seguro ainda não está muito clara a aplicação dele, né? Mas a gente precisa acompanhar porque é um seguro que é obrigatório. Na verdade, é exatamente isso. Tem algumas questões que ainda estão sendo verificadas, né? Questão de integração de sistema de seguradora com a NTT, questão de algumas formas de averbação de documentação quando for um subcontratado. Mas o que acontece é que a lei ela já está vigente desde junho, então, se tu for fiscalização, tu vai receber a suspensão do teu registro. Agora vamos falar de outro assunto que é até polêmico, né? Vamos lá. A gente tem muitas reclamações, né? Isso acho que não é só algo do transporte, né? As seguradoras em geral no mundo
tem algumas reclamações com relação à prestação de serviço, né? Porque eu acredito que quando uma pessoa faz um seguro, ela já está se precavendo por algum problema que possa acontecer com ela, senão não tem a necessidade do seguro. Né? E em muitos casos acabam que as seguradoras acabam negando aquela cobertura, né? Então, o que a Decaprio, hoje a Alper, né, ela presta de serviço para isso não acontecer? Né? Eu até posso fazer um depoimento, porque sou cliente lá da Alper, né? Eu tinha muito problema com isso com outros corretores, né? Pelo fato de não ter transparência. Então, quando eu contratei a Decaprio, foi exatamente pedindo isso, né? Que fosse transparente com as coberturas e com o que a gente precisa fazer como transportador de obrigação para ter aquela cobertura, né? Porque às vezes um caminhão, acontece algum sinistro e é negada a cobertura por algo que fatidicamente não levou àquele sinistro e nega-se a cobertura, né? Então, o que é necessário o transportador estar atento às principais, né? Para não acontecer isso com ele, né? Ele está achando que está tranquilo e depois, na hora de uma possível avaria ou acidente ou roubo, a seguradora não cobrir eles, né? Eu sei que é um tema amplo, mas se tu puder elencar algumas situações que são corriqueiras, né? Que o transportador acaba perdendo a cobertura por conta disso. Tá, eu sei que assim, de mercado, né, a gente escuta bastante, assim, o papel da seguradora é não pagar, é procurar, né, sempre um motivo para uma negativa. Exatamente. Tô falando, assim, pelo que a gente tem de experiência com os nossos clientes, assim, não é bem assim não, tá? As seguradoras, elas acabam sendo bem parceiras, assim, quanto a pagamento de indenizações que até não deveriam, né, não teriam cobertura, elas acabam sendo bem parceiras, né, nesse sentido. O que acontece, Dinho, é que tem alguns pontos importantes que a gente diz que é básico e que o transportador também, às vezes, acaba negligenciando, Perfeito. assim. Então, assim, casos de transportadores que não fazem liberação de motorista junto da gerenciadora de risco, né? Então, básico. Pega um terceiro que ele não sabe, né, ali de onde que saiu, coloca a carga dele de um valor e aquele terceiro, né, acaba furtando a carga. Então, assim, muito do que eu digo também para o transportador, mesmo que esteja tudo certo ali, a seguradora, estando ou não estando, algumas coisas a gente acaba, né, passando, pelo assim, relacionamento, né? Pelo relacionamento, assim, mas também acaba que agrava depois para o cliente também, né? Sim. Então, a seguradora ela vai fazer, né, a conta ali do quão que realmente teve, né, de agravo e acaba repassando. E hoje a gente sabe o quão é difícil o transportador tirar os custos, Perfeito. reduzir custo. Então, a gente tenta ao máximo fazer uma consultoria, estar bem presente com o cliente, justamente nessa parte dessa orientação das coberturas, entendendo bem a operação do cliente, porque a parte de carga ela é bem complexa, né? Então, hoje tu tem um perfil de carga, mas amanhã pode vir algum produto novo para tu transportar e tu precisa estar, né, em contato com o teu corretor. Perfeito. Ele tem que ter esse conhecimento e poder te auxiliar ali e ser sempre... Se a tua empresa tem uma robustez para ter uma área dedicada a isso, né? Porque lá na pólice, se você ler, né, cada produto tem um sublimite, né, que é chamado que você pode, o sublimite você pode transportar a carga até aquele valor sem um rastreamento, né? Aí de tal valor a tal valor é o rastreamento, consulta mais rastreamento. Depois de tal valor tem que ter isca na carga, né? Hoje a gente tem muitas cargas visadas, né? Então, e se o transportador é um transportador pequeno, que ele não tem condições de ter, ele precisa muito mais do apoio de vocês, né? Pelo fato de ele, às vezes, não ler aquelas 100 páginas que é uma pólice de seguros, né? Então, eu acho que isso, hoje em dia, mais importante do que tu ter uma boa seguradora é tu ter uma boa assessoria de seguro para ti dar indicações do que tu pode e do que tu não pode fazer. E o transportador também não pode negligenciar. Precisa ligar e perguntar se ele pode ou não pode carregar aquilo ali, né? Perfeito. Na verdade, assim, a gente tem clientes dos menores que estão abrindo, não tem caminhão, assim, aos maiores, né, como a empresa de vocês. Então, assim, o que a gente acaba sendo sempre muito parceiro nessas questões de condições, principalmente quando o cliente é novo, porque o grande, um dia ele foi pequeno, né? Exatamente. Então, a gente acaba sendo muito parceiro em relação a essas flexibilidades, né? Para o cliente, que a gente entende que, justamente por ele estar começando, acaba sendo bem importante, né? E também, assim,
A gente faz todo esse acompanhamento desde o começo, estando no dia a dia com o cliente na operação, mas o cliente também, quando ele tem dúvida, ele também tem que perguntar, Ele né? deve perguntar, porque Tem o alguns problema é esse, a clientes- maioria das vezes, né? Isso. Na verdade, tem alguns clientes que é só quando eu faço uma visita presencial que eu observo algumas coisas. Eu disse assim, gente, mas isso aqui vocês, né, já deveriam ter me ligado, né? É. Então, o pessoal às vezes espera, né? Então, o cliente que não liga é o que eu fico mais preocupado. O cliente que está todo dia no pé, eu sei que ele está querendo realmente, assim, fazer Adequar. a operação da forma mais correta, né? Perfeito. Então, eu acho que é bem isso, né? Então, agora, para a gente encerrar o nosso papo aqui, que estava muito legal, inclusive, nos atualizando, né, sobre o seguro de cargas, que é um custo relevante dentro da operação de transporte, né, e um transportador, eu acredito que ele não imagina quantos milhões, bilhões de reais que ele transporta de mercadoria por mês. Então, ele deveria estar muito atento. Pelo que eu pude conversar contigo aqui, pela experiência que eu tenho, hoje, basicamente, já estou até respondendo a sua pergunta, mas a pergunta é, o que um transportador que está começando agora, que ele precisa? Ele precisa de uma boa seguradora ou ele precisa muito mais de uma boa corretora? Eu digo que seguradora não vai fazer muita diferença, né? Até porque dependendo do corretor, ele vai ter ali um relacionamento e condições com determinadas companhias, né? Então, para ele, assim, eu acho que o mais importante é ele procurar um corretor que seja especialista no seguro de carga, porque é a parte realmente mais No ramo de complexa. atividade dele, No né? ramo de atividade dele, né? Então, hoje, sendo Alper, eu atendo todos os ramos, mas eu, Karine, sou especialista no transporte de carga. Perfeito. Então, obviamente, se o meu cliente ele precisar de um outro ramo, eu atendo um outro especialista. Mas eu acho que o principal é justamente ele buscar um corretor especialista na parte do seguro de carga, porque realmente é bem complexo. É bem complexo. Todo dia tem mudança, novidade, então eu acredito que seja o principal, assim. Tá bom. Obrigado, Karine. Foi muito bom a nossa conversa aqui. E volte mais vezes. Muito obrigada, feliz em participar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.